A escravidão acabou lá com a Lei Áurea? Será mesmo? Vamos ver sobre isso agora, meus queridos e minhas queridas. Olha, tem um deputado federal. Gente, Brasília tá pegando fogo. É Vorcaro pra cá, Vorcaro pra lá. É Banco Master, é Ciro Nogueira, é Nicolas Ferreira, é doação para Bolsonaro, doação para Tarcísio de Freitas. É uma loucura. Mas eu quero falar hoje sobre algo que eu considero muito importante também. Teremos tempo para falar sobre essa lama, esse lamaçal que a extrema-direita está metida com o Banco Master em próximos vídeos. Mas hoje iremos falar sobre um deputado, também da extrema-direita, do partido do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que ele vive ainda no período da escravidão. Bom, pessoal, um deputado federal chamado Marcos Pereira, presidente de um partido, o mesmo partido político do Tarcísio de Freitas, ele falou algumas frases em uma entrevista à Folha de São Paulo, e nessas frases fica evidente aquilo que nós já falamos aqui durante muito e muito tempo, de que a elite acha que é o coronelzinho e a classe trabalhadora é a escravidão. E ele diz frases que se você que trabalha 8 horas por dia no mínimo, de segunda a sábado, se você não ficar indignado, você está merecendo puxão de orelha, cabra, homens e mulheres, tá? Os dois. Vamos lá, vou trazer para vocês agora aqui para a gente. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo no Congresso brasileiro e acho muito importante a gente ver aí sobre o que está acontecendo em relação às discussões da escala 6x1. O Sakamoto hoje chegou na redação falando sobre isso, né, Sakamoto? Hoje tem uma entrevista com o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, que disse que é contra votar a PEC, que acaba com a jornada de trabalho 6x1 em ano eleitoral. Eu puxei esse assunto porque isso tem a ver com as eleições, né? O fim da escala 6x1 é um tema das eleições desse ano e, nesse momento, o jogo está sendo jogado justamente por isso. Né? Para o presidente do Republicanos, a redução da jornada vai tirar a competitividade das empresas brasileiras. Quanto mais trabalho, mais prosperidade. Em entrevista para a Folha, ele disse que seria válido se as pessoas tivessem condições de fazer lazer. Aí ele falou assim, mas o povo não tem dinheiro. Aí ele falou assim, vai ficar mais exposto a drogas, a jogos de azar. Pode ser o contrário. Ao invés de lazer, pode ser o mal. Qual é o lazer de um pobre numa comunidade? Ou num sertão lá no Nordeste? Essas são aspas do deputado Marcos Pereira sobre o tempo livre do trabalhador. Pronto, meus queridos, a gente ouviu aí as aspas do deputado Marcos Pereira, do Republicanos, que diz que alertou Hugo Mota contra o fim da escala 6x1. Ócio demais faz mal. Bom, pessoal, a gente volta aqui falando sobre essas palavras, essas falas do deputado federal Marcos Pereira. Além de ser deputado, ele é presidente de um partido político chamado Republicanos, presidente do mesmo partido do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Além de ser político, além de ser presidente do partido, esse deputado ele também é evangélico, cristão, da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele, não sei se lá se chama bispo, pastor, não sei como que se denomina por lá, mas ele é um dos líderes licenciados da Igreja Universal para exercer o cargo de político. Agora me diga, uma pessoa que é cristã, uma pessoa que, digamos, prega os princípios cristãos, ele entende que nas periferias do Brasil não há como dar mais do que um dia de folga, porque o povo não tem dinheiro para um lazer. Ele entende também que no sertão do Nordeste também não tem que ter 2 dias de folga, ou 3 dias de folga, porque vai virar ócio. E como ele disse aí, ócio demais faz mal. Agora pergunta para ele se ele tem dinheiro, pessoal. Pergunta para ele se ele tem dinheiro para gastar. Ele, segundo o regulamento da Câmara dos Deputados Federal, ele vai ao trabalho
3 dias por semana. 3 dias, se não me engano, é terça, quarta e quinta. Se não me engano, tá? O final de semana dele começa na sexta. É sexta, sábado, domingo e segunda. 4 dias seguidos de final de semana. Quanto que ele recebe de salário? Mais de 46 mil reais de salário, fora as verbas de gabinete, fora as verbas que nós não denominamos aqui, que no final das contas, no ano, vai chegar a mais de 2 milhões e 500 mil reais. Ele tem dinheiro para gastar. Ele está sendo coerente com o que ele vive. Ele tem dinheiro para gastar e gastar muito. Gasolina, passagem aérea, auxílio moradia. Se ele não estiver morando num apartamento lá dos deputados, ele recebe 50 mil reais por ano de auxílio moradia. Tem deputado que usa isso mesmo tendo casa em Brasília. Tá? Então, assim, esse tipo de político, você sabe de onde vem. São os conservadores, né? São os patriotas, o que trabalha para o bem do país. Aí ele fala uma coisa aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês rapidinho. Ele diz o seguinte: o país precisa buscar prosperidade. Ora, para ser próspero, precisa de mão de obra escrava. Para ser próspero. Agora, acabou de chegar uma notícia aqui do Lauro Jardim. Isso aí fica para outro vídeo. Então, pessoas assim, como esta pessoa que você está vendo agora aqui no seu vídeo, este deputado aqui, ele, se vivesse na época da escravidão, tenha certeza que ele se sente como o dono do escravo. Ele fala sobre prosperidade. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que parece óbvio para quem trabalha de carteirinha de trabalho, aquela carteirinha azul, a CLT. Prosperidade é você ter um emprego, que você tenha uma renda que te permita viver. Não é sobreviver. Sobreviver é o que o trabalhador faz hoje. Trabalha de segunda a sábado, aí tem o domingo para ele. Para aqueles que, segundo o pastor, tem que ir para a igreja, acabou também a sua folga. Eu, por exemplo, domingo passado, passei o dia inteiro praticamente na igreja. Reunião de manhã, reunião à tarde, reunião à noite. Nada contra não vai à igreja. Tem pessoas que não vão à igreja, mas vão à família, vai curtir com os amigos, vai a uma praia, vai curtir com a família. No domingo, essas pessoas precisam, por exemplo, ir a uma empresa durante o horário comercial. Não tem como, porque estão trabalhando. Aí eu pergunto para você, mãe de família que tem um filho em casa, 2 filhos em casa, 3 filhos em casa, tenho certeza que a sua jornada de trabalho não é de 8 horas por dia. Tenho certeza que se você contar o tempo que você sai da sua casa para pegar um transporte, geralmente um ônibus, para chegar no trabalho, depois pegar um outro veículo de volta para casa, dá muito mais do que 8 horas. Aí você trabalha de segunda a sábado e vem um cidadão dizer que você é melhor assim, porque você tem que trabalhar até a exaustão, como disse lá o tal do Feliciano, também religioso, também cristão. É impressionante como os cristãos conservadores que a gente conhece na política, eles querem sugar até a última gota de suor do trabalhador. Segundo Silas Malafaia, outro cristão, outro líder religioso, trabalhador que recebe 13º salário é um trabalhador privilegiado. Trabalhador que recebe o FGTS ou a multa por ter sido demitido sem justa causa é um privilegiado. Segundo Silas Malafaia, 13º, férias, direitos trabalhistas, se chama privilégios. Agora, um deputado desse, que é amigo dele, os amigos dele, deputados e senadores, ele nunca eu ouvi ele falar que são privilégios que tem que acabar. Como ele disse com relação aos direitos trabalhistas. Então, essa classe aí, para mim, não são cristãos. Podem ser os religiosos, inclusive na época de Cristo, o que mais tinha eram religiosos. Brancos por fora e escuríssimos por dentro. Pessoal, vou ficando por aqui pedindo a sua opinião a respeito do vídeo de hoje. Você concorda com o deputado religioso, cristão, parará, Marcos Pereira, também com o Feliciano, também com o Silas Malafaia, de que direitos ao trabalhador significa privilégios? Ou você entende que a escala 3 por 4, 3 dias de trabalho, 4 dias de folga do deputado já é demais?
e que o trabalhador brasileiro merece, sim, no mínimo, igualar-se ao trabalhador do serviço público, trabalhar de segunda a sexta, no mínimo, 5 dias e folgar 2. A deputada Érica Hilton trouxe essa discussão para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, e precisa do apoio popular. Você, de direita e de esquerda, se concorda que tem que se discutir a escala 6x1, apoie a ideia. Faça pressão, coloque nas redes sociais sua opinião. Fala, eu sou contra a escala 6x1. Mas não pense que vai ser 7x0 não, tá? Porque se depender de gente como essa pessoa aqui, que nós vimos agora, o trabalhador não terá nenhum dia de folga. Afinal de contas, se tiver folga, vai para as drogas, vai para a jogatina, vai para os vícios, segundo as palavras de Marcos Pereira. Pessoal, se você quer apoiar o nosso canal, tá aqui do lado o nosso QR Code do Pix do nosso canal. Caso você queira e possa. Não quer, não pode, apoie o canal do jeito que você pode. Com certeza você pode. Deixar o like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Um abraço, eu sou o Lula e você está no canal Lula, Foco no Fato. Tchau, até a próxima, pessoal. Grande abraço.